Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Mércio Mota Antunes, que é bacharel em Direito e tem um mestrado em Direito num tema interessante, Direito, Estado e Constituição. E grande estudioso das leis, professor de diversas matérias nas faculdades Santo Agostinho, o professor Mércio nos falará sobre algumas brechas e umas questões referentes à interpretação das leis. Eu começo perguntando, professor, essa questão sobre as brechas e como que as pessoas podem aproveitar essas lacunas ou brechas para até ganhar uma causa. Olha, a princípio você não tem esse direito, mas vamos ver se a gente encontra uma brecha na lei. Ou então uma pessoa dizer a um conhecido seu, né? Nossa, aquele advogado é realmente muito bom, ele conhece todas as brechas da lei. Mas enfim, o que essas pessoas querem dizer? A que elas se referem quando elas dizem brechas na lei. E também, em fim de contas, essas brechas elas podem ser consideradas coisas boas, coisas ruins, elas produzem justiça, elas produzem ainda mais injustiças. Nós do direito sabemos que a atividade básica do operador do direito, né, é articular normas a fatos. Muito basicamente falando, o que o estudante de direito aprende durante o curso é articular fatos concretos, casos concretos, a normas jurídicas específicas, a princípio criadas para aquele problema. E justamente nessa concepção, a de que o trabalho do operador é enquadrar uma norma a um caso concreto, é que vai surgir a noção de brechas da lei. O que estamos tentando mostrar é que o poder legislativo ele não tem condições de prever todas as vicissitudes que podem vir a ocorrer no mundo, que podem vir a ocorrer na vida. Os casos concretos, eles carregam particularidades que, se analisados minuciosamente, pode-se perceber que ele não é efetivamente o que aquela lei específica, preveu ou pretendeu prever. E quando isso acontece, fala-se que existe uma brecha da lei. Ou seja, quando a pessoa consegue, demonstrando as particularidades e as minúcias, as circunstâncias daquele caso concreto, demonstrar que aquela lei não é a mais adequada para ele. Quando se consegue sair, vamos dizer assim, dessa lei, disse que houve uma brecha na lei. Professor, e se a pessoa consegue sair do conceito de uma lei, ela não cairia no que está previsto em outra lei? Pode correr esse risco? Não, nem sempre. E justamente nesses casos é que aquele advogado de melhor habilidade argumentativa vai sobressair-se. Pois quando não se tem uma lei específica, o que vai formar a convicção do judiciário na sua decisão vai ser aquele argumento que melhor atue na sua visão sobre o caso. E nestas situações é que se diz que o advogado aproveitou de uma brecha na lei. Reafirmando, o que comumente se tem por brecha na lei é a possibilidade que o caso concreto tem de não se enquadrar em uma determinada norma, E, ao não se enquadrar ali, ele consegue, ao mesmo tempo, também não se enquadrar em nenhuma outra. Ao menos em nenhuma outra que lhe prejudique. Já que, em fim de contas, se há uma virtude na brecha da lei, é o benefício. Professor, esses casos acontecem, nós podemos imaginar, em leis, conforme você está dizendo, não no sentido original ou material da lei, mas no sentido formal também. Então, uma Constituição também se encaixaria, ou seriam as leis infraconstitucionais, ou que estão abaixo da Constituição, ou se encaixa também em relação à Constituição? É interessante, professor Valdir, nessa questão, a gente tentar adentrar uma superfície a mais na questão da hermenêutica jurídica, do processo de interpretação e de descoberta ou construção de sentido das palavras redigidas em textos legais. Pois bem, a questão elementar que historicamente permeia a atividade interpretativa no mundo jurídico
foi saber qual a intenção ou qual a vontade do legislador ou do poder soberano. Então, por exemplo, se eu, professor Valdir, ler o Código de Trânsito Brasileiro, a partir ali do seu artigo 26, eu vou saber exatamente o que o legislador quer do motorista ao se portar no trânsito. Ali, por exemplo, ele quis me dizer que ao ultrapassar um veículo, eu devo sinalizar o veículo da frente essa minha pretensão de ultrapassá-lo. Ou seja, o legislador deliberadamente tinha, ou melhor, tem uma intenção nessa lei. Enfim, o que se está dizendo é que a tradição jurídica brasileira, historicamente, vem percebendo a interpretação da lei como um exercício de descoberta da intenção do legislador, seja na vertente da interpretação gramatical, lógica, histórica ou até mesmo da teleológica. Agora, muito embora seja esta forma interpretativa bastante importante, mais importante ainda é sabermos que ela vai encontrar sérias limitações na atual configuração do ordenamento jurídico, que tem a Constituição Federal como centro diretivo desse ordenamento como um todo. Isso porque a Constituição Federal é dotada de uma série de preceitos de difícil identificação de sua carga conceitual. Não se sabe ao certo, nem se pode afirmar categoricamente o que esses preceitos querem dizer exatamente. Bom, o professor Mércio falou aqui da interpretação teleológica, ele é professor, inclusive, de hermenêutica, de interpretação de leis. A questão teleológica é exatamente a forma de buscar os fins sociais a que a lei tende, o que está escrito na lei que deve ser interpretado pelo bem e para toda a comunidade, toda a coletividade. É a questão teleológica, a interpretação teleológica dita pelo professor. E eu até aproveito para perguntar, professor, existem questões também constitucionais que se encaixam nesse assunto seu? Sabemos nós, professor, que toda palavra possui um significado. Esse significado pode ser um objeto, uma cor, uma dor, não é? Então, por exemplo, ao falar a palavra violão, muito naturalmente o senhor vai imaginar um objeto. Que objeto é esse? Ao falar, por exemplo, a palavra celular, muito naturalmente nós vamos imaginar um objeto. Que objeto é esse? Não é mesmo? A mesma coisa vai ser na interpretação da lei. Quando o Código Penal diz que matar é crime, o que nos vem à mente quando enunciamos o verbo matar é uma ação que retira a vida de outra pessoa. Agora, e quando eu enuncio a palavra dignidade? O que vem à sua mente, professor Valdir? E quando eu enuncio a palavra fraternidade? O que vem à sua mente, caro telespectador? Com certeza não vai ser uma ação específica, nem muito menos um objeto. O que eu estou a dizer é que, se eu pego o Código de Trânsito Brasileiro e leio atentamente cada um dos seus artigos, eu vou saber exatamente como me comportar no trânsito. Se eu pego o Código de Processo Civil e leio atentamente cada um dos seus artigos, eu vou saber exatamente como direcionar minhas petições. Agora, e se eu pegar a atual Constituição da República Federativa do Brasil para ler, será que eu conseguirei saber o que ela quer exatamente de mim em muitos de seus dispositivos? Por exemplo, o que a Constituição quer exatamente de mim, qual a ação que ela quer que eu pratique ou que o legislador, venha praticar ou que o executivo venha executar, quando diz que o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. O que existe por detrás da palavra dignidade? E por detrás da palavra igualdade, por detrás da palavra república, por detrás da palavra democracia e logo até da palavra felicidade. Será que é possível perceber aí qual é a intenção do legislador? Na medida em que esse termo pode comportar as mais variadas intenções? Como eu posso invocar quaisquer desses preceitos no judiciário
E como esses preceitos não possuem uma intenção unívoca por detrás deles, bem como também não possuem um objeto no mundo físico a si equivalentes, a conclusão que se chega é que eles podem abrigar a razão de qualquer um. Por vezes, eles podem abrigar os dois lados do litígio. Isso porque esses preceitos são coisas de ordem moral, né? E, ao assim serem, inevitavelmente acabam caindo em relatividade. Já não existe mais uma completude no sistema, nesses termos dos preceitos constitucionais, onde a gente possa achar uma brecha, porque, em fim de contas, o sistema, a partir da Constituição Federal e a partir da possibilidade de controle de constitucionalidade das normas e fatos, permite uma abertura argumentativa no campo jurídico em que, da perspectiva do argumento, se pode praticamente tudo. Nesse sentido, a gente vem aqui falar, voltando à sua questão, professor, né, das razões, das motivações, por exemplo, da interpretação teleológica, em que o magistrado vai buscar as finalidades sociais daquela lei. Mas quando a gente criva essa interpretação teleológica de buscar a finalidade social da lei a essa indeterminação conceitual dos princípios, o que vai existir, em fim de contas, não vai ser uma brecha, mas sim efetivamente uma construção de sentido que o magistrado vai ter que dar ali para o caso concreto. Por isso, a gente afirmar que não existe efetivamente uma brecha, já que o sistema ele é praticamente todo aberto nessa dimensão. Professor, você começou respondendo essa última pergunta, que por sinal é uma cultura raríssima que você demonstrou aí, e você falou sobre a questão das palavras. E nós temos o conhecimento que na língua portuguesa as palavras têm diversos sentidos, a questão da polissemia, aquela condição de, às vezes, conter algum termo que em uma determinada situação se torna até indeterminado para uma pessoa, para um modo de uma pessoa pensar, de uma comunidade, por causa da função daquela palavra dentro da lei. Também sabemos que nas leis não há palavras inadequadas, palavras soltas. Quais as questões que envolvem aí a questão polissêmica na interpretação e na busca das brechas para se ganhar uma causa? É interessante, professor, que na cultura brasileira, né, ainda se tem a noção dentro do judiciário de que, né, e efetivamente, claro que isso existe, mas não em todas as questões, a noção de que o juiz ele vai descobrir um sentido por detrás da palavra. E é interessante perceber que na cultura norte-americana, por exemplo, lá eles já falam em construção de sentido do termo ou em invenção. Isso é interessante porque quando se reconhece que as palavras possuem esse caráter indeterminado, ou seja, elas não têm um significado pleno, antecipadamente dado ao juiz, e ao reconhecer que ele vai ter sim que construir esse sentido, a questão que vai se colocar é como tornar, então, esse processo de interpretação e de construção de sentido da palavra um processo racional e principalmente democrático. Ou seja, como fugir da arbitrariedade de um magistrado ou de uma das partes e tentar permear toda essa construção de sentido de democracia. Aí vai vir toda uma outra série de discussões, mas vale frisar que hoje, né, já se tem uma série de teóricos, de filósofos do direito debatendo sobre esse assunto, principalmente na vertente da escola alemã e da escola norte-americana. Nós tivemos o privilégio de conversar com o professor Mércio Mota Antunes e, pelos seus conhecimentos de hermenêutica, de interpretação da lei, falou para nós, orientando o direito, na forma de interpretar a lei e buscar as brechas para aplicar essa lei, tanto por conta de quem pleiteia, quanto pelo lado de quem decide, que ele chegou a citar a possibilidade de o juiz interpretar uma lei para dar uma decisão. Todo o nosso agradecimento ao professor Mércio e nós pedimos, orientando o direito, lhe convida para que amanhã, nesse mesmo horário, nos espere, porque em Querendo Deus apresentaremos um outro programa.